Pistolo muito menos desde que passei a fumar direto, te entendo. Eu também dou uma Nem sempre é sinal bom, Bruno Vale. Fê, mas eu também, eu pistolo muito menos. Me deixa sem ganja pra você ver como eu pistolo muito mais. Gente, a gente tem que parar com o estigma também. Nem sempre isso é sinal bom. Tá, a pessoa que tá sem o remédio dela, por exemplo, a pessoa que precisa naquele momento tomar aquele remédio. E se ela não toma aquele remédio, ela fica ruim. Você não vai falar isso. Maconha pra mim é um remédio que me ajuda a lidar com o estresse, com a depressão, com a ansiedade. Então, sim, eu passei a pistolar muito menos, eu pistolo muito menos depois que eu fumo. E isso não deveria ter nenhum tabu, porque se eu tivesse num país legalizado, eu teria uma prescrição médica para isso. O que você deveria se preocupar não é se a pessoa fica bem porque ela fuma, é se ela fuma e fica mal. Se ela fuma e de alguma forma aquilo atrapalha ela. Agora, assim como a gente não condena alguém por só ficar bem quando está medicado, a gente não pode condenar alguém por se sentir melhor quando fuma. Por só estar bem, não. Porque, tipo, beleza, tem remédios que você tem que usar por um período e depois você larga, e tem remédios que você realmente vai precisar usar pra sua vida toda, sabe? Então a gente tem que cuidar. A gente tem muita visão estigmatizada do proibicionismo. Ah, não, porque se você precisa fumar todo dia já tá errado. Porque se é uma parada que me faz bem, se eu estivesse em outro país, eu teria uma prescrição médica dizendo, ó, um baseado por dia. Por que que tudo bem eu tomar óleo, 10 gotas por dia, mas se eu quiser vaporizar ou fumar um baseado todo dia, porque também é uma maneira de me medicar, aí tá errado. Entende? Como é um negócio muito de estigma mesmo. A gente mesmo tem preconceito com a gente mesmo. Eu não vejo problema nenhum. Eu pistolo muito menos desde que passei a fumar direto. Te entendo. O que quer dizer? Que ele se estressa muito menos, que ele se irrita, que ele vive menos estressado. Por que não é um sinal bom? Se for um maracujina, daí tudo bem. Se ele tomar maracujina todo dia, daí tudo bem. Um chá de camomila, tudo bem. Ou um remédio, um calmante. Entende? Não sei se eu consegui explicar direito. Mas tudo bem, gente. Não é tipo, ai, romantizar. Ai, vai fumar um monte, não sei o que, não sei o que. Mas assim, existem pessoas que precisam de um baseado pra dormir. Existem pessoas que precisam de um baseado pra se acalmar, pra desestressar, pra relaxar. Vamos tirar o estigma disso. Vamos, entendeu? É um medicamento. Aqui no nosso país, a gente é atrasado pra caralho, senão a gente teria receita médica. Quer dizer, algumas pessoas já têm receita médica e vamos tirar essa visão de que só o óleo é medicinal. Fumar também é uma maneira de se medicar. Com mais efeitos colaterais. Com mais efeitos colaterais, exatamente. Você pode escolher vaporizar, porque aí você vai ter menos efeitos colaterais e também vai poder inalar, vai poder fumar, né? Não é fumar, mas enfim, inalar. Mas se você escolher fumar um baseado, isso não se torna menos medicamento. Tanto que a maioria dos medicamentos que a gente toma para melhorar uma coisa tem efeito colateral em outra. Então o baseado é a mesma coisa. Ah, mas fumar não é medicinal porque pode fazer mal pro pulmão. Tá, mas e os outros medicamentos que a gente toma para uma coisa, tipo o ibuprofeno, que você toma pra dor e faz mal pro fígado, faz mal pra não sei o quê? Tudo tem um efeito colateral. Mas por que que a ganja a gente trata com esse estigma? Nós mesmos, maconheiros, tá ligado? Enfim, é um debate. Nada em excesso é bom, né, inclusive o uso de substâncias ou fumo, que afeta principalmente os pulmões e o cérebro. Mana, esse eu sei, eu sei. Mas aí que tá, como disse Darta Ribeiro, não é sobre usar ou não maconha, é sobre qual maconha. E o que que é excesso? Você, por exemplo, tem uma prescrição médica que você vai ter que fumar um baseado rico em CBD, pobre em THC, ou vaporizar um baseado por dia, porque aquilo. Cê entende? Isso aí é uma visão muito proibicionista. Você falar que, inclusive, afeta o cérebro. Mano, a gente já tem estudos de que é totalmente o contrário.
ela regenera o cérebro, ela protege os neurônios. Entende como essa é uma visão viciada? Claro, nada em excesso faz bem, nada em excesso faz bem. Mas usar diariamente, necessariamente é usar em excesso? Você fazer um uso controlado, diário, prescrito por médico, é usar em excesso? E o que é melhor você usar em excesso? Uma parada com benefícios e efeitos colaterais baixíssimos ou um outro medicamento? Porque daí, beleza, a pessoa vai ter que lidar com aquilo de alguma forma, com aquele enfermo que ela tem. E muitas das vezes, diariamente. É uma visão um pouco viciada no proibicionismo. Eu entendo o que você está falando. Eu também não acho que a gente tem que ficar fumando 10 baseado, 20 baseado todo dia, um atrás do outro. Ninguém está falando disso. O que eu estou falando é essa visão distorcida de que só porque a pessoa precisa daquilo, só porque ela usa aquilo para se sentir bem, necessariamente aquilo é negativo. A gente não está falando de crack, a gente não está falando de cocaína, a gente não está falando de álcool. A gente está falando de uma planta que basicamente é produzida pelo nosso cérebro. Nosso cérebro produz substâncias semelhantes, nosso cérebro produz receptores exclusivos, tem canabinoide no leite materno, sabe? Então a gente tem que diferenciar o uso diário com uso problemático. Não é o álcool, você beber todo dia é problemático. Você usar maconha, principalmente de forma terapêutica, todo dia, não é comparável, mana, não é. E tudo bem, você falou do pulmão, tá certo, vaporiza, come. Isso aí é uma visão viciada em proibicionismo, mana. Ah, não, mas o cérebro não sei o quê. Ah, sim, tem pessoas que realmente não podem, mas aí qual maconha? Uma maconha mais rica em CBD? Uma maconha mais rica em CBG? Uma maconha mais rica em CBN? A proibição é muito limitada. Parece que a gente está falando de uma coisa só quando a gente está falando de maconha, e não é. Existe uma possibilidade de formas de usos e combinações de canabinoides. É só saber qual é a ideal. E não sou eu que tô falando isso, mano. Eu não falo essas coisas baseadas no meu cu. Eu falo em 10 anos de estudo de estudiosos sobre o tema. Sabe? Dr. Carline, Siddhartha Ribeiro, João Menezes. Não sou eu que falo as coisas que eu falo aqui. Eu estudei para falar isso. Então, por isso que eu acho que nós temos sim uma visão que criminaliza e estigmatiza esse rolê do usuário crônico, do usuário, né, que usa diariamente. Não estou falando da pessoa que fuma um baseado atrás de outro, não faz nada da vida, uhul, Maria Fumaça. Não. Isso é uma coisa que realmente é problemático. Em excesso, realmente, vai ser problemático, porque vai te atrapalhar em alguma outra coisa. Claro. Agora, a gente não pode confundir também uso diário terapêutico com uso em excesso. Uso diário terapêutico é uma coisa, uso em excesso é outra coisa. Acho que tem que ficar bem claro isso. Minha namorada tá com depressão muito forte, também toma remédio que dopa. Deu um baseado pra ela, hoje ela parou de tomar, o remédio dela é a ganja. A família dela me culpa, mas hoje ela está bem melhor. Preferia que a mina tomasse antidepressivo que faz um mal do caralho, que deixa ela... Tudo bem, existem algumas pessoas que realmente vão necessitar de um grau de medicação que vai ter que ser, beleza. Mas aí, tipo, é por um tempo, é por um período. Agora, você ficar tomando isso sempre, gente, muito melhor que você faça uso crônico de uma erva com efeitos colaterais baixíssimos do que de um antidepressivo, sabe? Do que de um... Enfim. Sempre fumo um pra dormir, já faz 4 anos, nunca sofri com insônia. Ô Fê Martins, oxigênio, respirar oxigênio não é saudável, se a gente for pensar nisso, porque a longo prazo o oxigênio danifica também o nosso corpo, as nossas células e o envelhecimento e tudo mais. Nananana. A gente vai envelhecendo por respirar o oxigênio então respirar também pode ser uma coisa que não é saudável a longo prazo, entendeu? Isso que eu tô falando. Desde que a gente nasce, tudo que a gente faz, até se você se exercita muito, é bom você se exercitar muito, mas você também tá acelerando os processos metabólicos do seu corpo e ele tá, tipo, envelhecendo
brisa isso, sabe? Mas o que eu tô querendo dizer é, 100% saudável nada é nessa vida, nesse mundo, tá ligado? O que a gente tem são equivalentes de coisas. Por exemplo, tomar café todo dia. Também não é muito saudável, mas as pessoas tomam café todo dia, entendeu? Exagerar no café também não é muito saudável. Tem pessoas que tomam 1 ou 2 litros de café todo dia, mas elas não são vistas como o uso problemático do café, entendeu? É estigma, velho. É estigma.